Irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Por gentileza, pegue sua Bíblia, abra o Evangelho segundo escreveu Marcos. Eu quero ler com vocês o capítulo de número 4. Evangelho segundo escreveu Marcos. Vamos ao capítulo de número 4. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria, que privilégio poder retornar aqui na tenda, essa igreja tão abençoada, tão viva, tão pentecostal. Que Deus continue abençoando a vida de todos os irmãos aqui presentes, que romperam os limites do clima e vieram servir ao Senhor com alegria nessa oportunidade. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Louvo a Deus pela vida dessa igreja e também pela vida do nosso pastor Neilson, que para nós é uma referência que temos no ministério, seja no ministério pastoral, seja no ministério do ensino, seja no ministério da família, não é mesmo? Que Deus em Cristo continue abençoando meu amigo, meu paizão, pastor Neilson. Cumprimento ao Senhor. Eu saúdo a todos os obreiros com muito respeito, com muita reverência a vocês, porque vocês verdadeiramente são aquilo que nós podemos dizer, os baluartes da fé, né? Que estão à frente dessa obra, servindo a Deus junto com o pastor Neilson. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Aos amigos e à família do pastor Neilson que aqui estão presentes, Deus seja louvado pela vida de todos vocês, em nome de Jesus. Se você encontrou o texto da palavra de Deus, você pode dizer um amém? Capítulo 4 e o versículo de número 1. Marcos registra para nós a parábola do semeador e diz: e outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntando-se ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Versículo 3: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Amém. Muito obrigado. Podemos tomar o seu assento, você que ficou em pé. Deus seja louvado pela sua vida. Eu gostaria, antes de nós entrarmos no referido texto, fazer menção do material que eu trouxe. O Senhor me deu uma experiência um tanto que caótica, não é mesmo? Como o pastor Neilson disse aqui, é no meio da tormenta que muitas vezes você vai conseguir produzir. E no meio de uma tormenta você tem duas opções. A primeira opção é sentar e chorar. A segunda é se levantar e escrever. E Deus me deu as capacidades, não só cognitivas, mas também as capacidades espirituais, para que eu pudesse ser uma bênção na vida do meu próximo. Por essa razão, eu escrevi um livro, Eu, as Dívidas e o Dinheiro. Quem governa? Quem é que governa lá dentro da sua casa? É o dinheiro? É as dívidas? É você? Quem é que governa lá? Tem muita gente que deixa de governar e é governado por não ter ferramentas suficientes para administrar o recurso que Deus coloca em sua mão. Por essa razão, eu decidi escrever este livro, que traz algumas ferramentas emergenciais, extremamente necessárias para esse tempo, para que você passe a potencializar o recurso que Deus te entrega, tá certo? Então aqui tem muita ferramenta muito útil para você, para os seus filhos, para a sua casa. E aqui eu quero presentear meu paizão, pastor Neilson, né? Que é um homem
bem-sucedido em tudo, diga-se de passagem. Pastor Nilson, Deus abençoe muito sua vida. Com a permissão do Senhor, eu estarei ali depois, no final do culto, com os meus livros. Passe ali e deixe esta obra ser uma bênção na sua vida, a fim de que você venha multiplicar todas as bênçãos que Deus colocar nas suas mãos. Quem aqui tem sido abençoado por Deus? Eu vou perguntar de novo, quem aqui tem sido abençoado por Deus? Então você vai passar ali e você vai levar este material e abençoar tanto sua casa como alguém que você acha que precise também aprender um pouco sobre finanças à luz da palavra de Deus. Pastora Brígida, Deus abençoe sua vida. Essa mulher de Deus, uma bênção. Viu Mateus ali também? Que bênção. Você está bonito. O pastor falou que eu estava chique. É você que está chique, né? Ele tem cara de jogador. Eu não, eu sou um vasinho. Mas ele é um vazão. Deus abençoe Mateus, que é uma bênção. Minha esposa que serviu ao Senhor aqui também. Deus seja louvado. Eu estou muito alegre, viu, irmãos? Muito alegre, muito feliz de estar aqui com vocês. E eu quero passar o recado de Deus ao seu coração. Jesus, ele tinha o hábito de ensinar por parábolas, justamente porque a sua profundidade precisava ser entregue de maneira simplória, a fim de que todos os seus ouvintes pudessem receber a palavra não de bom grado, mas de maneira interpretativa. Por exemplo, quando Jesus iria falar com agricultores, Jesus não utilizava de mensagens que ele pregava a construtores. Quando Jesus iria falar a pescadores, Jesus também não abordava assuntos matemáticos, pois ele utilizava das linguagens a fim de que todos os seus ouvintes pudessem receber essa palavra, absorver essa palavra, a fim de que essa palavra pudesse frutificar, gerar dentro do coração de todos os seus ouvintes. E o capítulo 4 de Marcos registra para nós um culto que está acontecendo justamente em um dos lugares que Jesus utilizava muitas vezes para fazer este culto, a praia. E detalhe, não era que Jesus gostava de praia, mas é que Jesus era extremamente estratégico no que tange ao ensino da sua palavra. Jesus, ele era a típica pessoa, ou o típico ensinador, intencional. Tudo que Jesus falava, tudo que Jesus fazia era intencional. E não é intencional na expectativa de surpreender os seus ouvintes, mas era intencional na expectativa em fazer com que os seus ouvintes absorvessem as suas mensagens. E aqui eu abro um parênteses e gostaria de deixar uma reflexão a todos os irmãos. Muito provavelmente eu esteja pregando para evangelistas, e não no seu ofício eclesiástico, mas no seu ofício de cristão. Todo cristão que porta uma mensagem é um evangelista. Logo, nós precisamos ser intencional, a fim de que as pessoas que nos ouvem possam receber a palavra. Ora, eu tive uma experiência há alguns dias com um membro da minha família, mais precisamente meu irmão, e eu fui extremamente intencional em alguns pontos que ele não entendia, mas eu sabia muito bem onde eu estava semeando a boa semente, a semente do evangelho. Ora, ele acabara de sair de um sistema prisional, e foi aí que eu encontrei uma oportunidade muito singela, e fui muito objetivo, estrategista, sorrateiro. O que eu fiz? Eu convidei ele para ficar perto de mim, e não preguei uma palavra sequer, a fim de que ele não se assustasse com a abordagem
no que tange a pregação. E o que eu fiz? Eu simplesmente deixei a semente produzir o que ela produziu em mim. Alguns dias ele ficou comigo, de manhã, à tarde, e alguns momentos até à noite. E ele via o meu comportamento, ele analisava o meu comportamento. E eu não falava, aceite a Jesus para morar no céu. Eu também não abordava dizendo, abandone o seu pecado, largue a sua vida, para que você conheça verdadeiramente a Jesus. Porque eu aprendi que eu não preciso ter uma mensagem a pregar, eu preciso ser a mensagem pregada. Logo, ele começou a observar o meu comportamento. Resultado, eu não vou me delongar nesse testemunho, porque eu quero entrar na palavra, mas o resultado foi, ele decidiu aceitar a Jesus e descer as águas batismais. O que é isso? É as minhas qualidades, são as minhas capacidades? De maneira nenhuma, mas é a semente que nós portamos na nossa aljava, e essa semente, ela tem o poder de transformar aquilo que o mundo não consegue transformar. Eu estou pregando para alguém nessa noite, e se você quiser receber essa palavra, diga-se de passagem, nós estamos em uma campanha de semeadura. A maior semeadura que alguém pode fazer, pode cumprir, é a semeadura da palavra. E a palavra está aqui nessa noite, e Deus está dizendo, se você crê que eu posso fazer, essa semente que está em você, vai fazer produzir em tempo, fora de tempo, na tua casa, fora da tua casa, na tua igreja, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade. Você crê no que eu estou pregando aqui? Você pode levantar a mão e dizer, eu quero essa semente. Diga glória a Deus por isso. Glória. Irmão, eu fico muito à vontade de pregar aqui, porque essa igreja é uma igreja muito viva. Então fica comigo na palavra, porque essa semente vai produzir hoje frutos extraordinários na nossa vida, na nossa história, na nossa vivência. Agora escute, Jesus, ele tinha este comportamento de estratégia. Ele era extremamente estrategista. Ele era alguém que não falava por falar. Todas as vezes que Jesus falava, alguma coisa mudava no coração de alguém, seja você grande, seja você pequeno. Se você ouvir a mensagem que sai da boca de Jesus, muito provavelmente você corre o sério risco de ser transformado por esta palavra. Eu preciso dizer uma coisa, uns portam dinheiro e riqueza, outros portam nome, fama, reconhecimento e alguns seguidores na internet, mas eu preciso dizer, todos estes estão fadados ao fracasso, uma vez que não recebe a semente, que não recebe a palavra. Agora eu preciso dizer, se existe alguém poderoso, se existe alguém capacitado suficientemente para dominar qualquer sociedade, se chama o semeador que porta a palavra. Eu poderia dar a vocês aqui inúmeros exemplos de semeadores, eu poderia explicar a vocês definitivamente, de maneira exegética, o que é um semeador, mas eu preciso ficar dentro dessa simplicidade que o Senhor está me entregando e dizer a todos vocês, todos nós, sem exceção nenhuma, todos nós somos o semeador que saiu a semear. Eu preciso dizer algo com muito respeito e com muito carinho, me dirijo a você nessa noite. Jesus, neste culto, ele aborda agricultores que estão a ponto de ouvir a sua mensagem, e ele olha para esses agricultores que entendem de semeadura, entendem de plantação, e ele diz, um semeador saiu a semear. Jesus estava falando de si mesmo, Jesus estava falando dele, ele é definitivamente o sumo semeador, é ele que porta a semente, que é a sua palavra, e essa semente, ela tem o poder de produzir em qualquer território que ela caia. Você quer ver uma coisa? Se nós discorrêssemos a parábola do semeador, o capítulo 3, o capítulo 4, ou melhor, o versículo 3, o versículo 4, 5, 6, 7 e 8, você perceberia Jesus entregando a todos nós 4 tipos de território, ou 4 tipos de ambiente, que essa semente caiu. O
primeiro foi o caminho. O semeador saiu a semear e uma parte caiu pelo caminho. Eu preciso que você me ajude a pregar isso aqui, porque a interação vai gerar educação, e a educação sucessivamente vai gerar aprendizado. E todas as vezes que nós repetimos algo, nós mandamos uma mensagem para o nosso subconsciente: eu preciso gravar isso, eu preciso colocar no meu coração isso. Então vamos exercitar este exercício agora. Eu vou dizer 3 e você vai gritar em alto e bom som a palavra caminho. 1, 2, 3. Glória a Deus, que igreja maravilhosa. O caminho nada mais é do que aquelas pessoas, Mateus, que recebem a palavra, vem para um culto alegre, contente, poderoso como esse, recebe a palavra, sai do culto dizendo: que bênção, glória a Deus. O problema está que as aves de rapina, elas sobrevoam justamente o caminho. Quem é o caminho? É aqueles que recebem a palavra com alegria, e eles recebem a palavra com alegria e sai alegre do culto. O problema é que o caminho é uma vítima fácil das aves de rapina. Eu sei que você é espiritual, assim como eu também sou, e se nós pudéssemos aqui neste exato momento abrir os nossos olhos espirituais, nós iríamos perceber que este lugar aqui não é um lugar comum. Todas as vezes que nós viemos para um culto, nós não viemos para um lugar comum. Lugar comum é o cinema, que a gente visita de vez em quando. Lugar comum é o teatro, que a gente vai para ver uma peça, pastor Neilson, bem apresentável. Lugar comum é algum lugar aonde você vai para confraternizar, como por exemplo, um restaurante que você vai para almoçar, para jantar, para se alimentar. Isto é um lugar comum. Agora, culto não é lugar comum, porque enquanto nós estamos aqui servindo ao Senhor, em ambiente espiritual como esse, muita guerra está acontecendo sem que a gente consiga perceber com os olhos carnais. Todavia, se nós pudéssemos abrir os nossos olhos espirituais, nós perceberíamos definitivamente uma grande guerra acontecendo no mundo espiritual. E o diabo, meus irmãos, ele não gostaria de te ver sentado neste culto. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui: eu não consigo ver ninguém sendo transformado numa sala de cinema. Não que seja errado, eu gosto de ir ao cinema, mas eu não consigo também, adolescentes, ver ninguém sendo transformado em um teatro. Eu gosto de teatro, fiz teatro por muitos anos quando eu era adolescente. Eu não consigo ver ninguém sendo transformado também dentro de um restaurante. Eu gosto de ir num restaurante, mas lá eu não consigo ser transformado. Mas eu preciso dizer, eu já vi gente sendo transformada em culto como esse. Eu já vi gente entrando aqui cheio de sujeira, cheio de pecado, recebendo a palavra e dizendo: eu não quero mais o pecado, eu não quero mais essa vida retrógrada que eu estou andando, que eu estou carregando, eu quero receber Jesus. É por isso que esse lugar precisa ter reverência, precisa não só ter educação, precisa ter comunhão, precisa ter glória na boca, precisa ter a marcha no pé de quando em quando, porque este lugar é um ambiente espiritual. Quem está me entendendo nessa palavra, você pode dar glória a Deus aqui? Eu estou à vontade para pregar aqui na tenda do Fazendinha, porque enquanto eu estou pregando aqui, há uma guerra sendo travada no mundo espiritual, mas eu vim dizer: nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Ora, aqui está acontecendo a semeadura da palavra. A palavra está caindo aí. Alguém está sentindo o poder da palavra aqui? Alguém está sentindo a alegria da palavra aqui? Alguém desse lado está sentindo a virtude que desce sobre a nossa cabeça pela palavra? Isso aqui não é emocionalismo. Se você queria emoção, você não poderia vir para o culto, porque no culto ninguém vem para emocionar, para se emocionar. Aqui nós viemos para ouvir palavra, ser transformado e receber a cura que vem pela semente, a palavra de Deus. Eu preciso dizer uma coisa a todos vocês que me ouvem na noite de hoje: o semeador saiu a semear e passou pelo Fazendinha, e aqui a semente caiu pelo caminho. Agora escute o que eu vou dizer a todos vocês: aqueles que são semelhantes ao caminho
são os que recebem a palavra, são os que choram pela palavra, se emocionam pela palavra, mas a palavra não gera diferença e transformação nenhuma dentro deles. Sabe por quê? Porque eles são presa fácil das aves de rapina que estão lá fora, sobrevoando, só esperando uma brecha para capturar aquilo que foi semeado dentro de você. Irmãos, eu sei que o pastor Neilson ensina e eu sou ensinado por ele, mas eu preciso dizer uma coisa, pois o mesmo já me ensinou isso. Todas as vezes que você vier para um culto fervoroso como esse, não saia falando mal de ninguém, também não saia comparando fulano com Beltrano, Beltrano com Ciclano, não saia dizendo: eita, que culto mais ou menos, eu não gostei do culto não. Não faça isso, porque as aves de rapina vão tirar o que foi semeado em você. Eu preciso dizer isso com muito respeito a todos vocês. Cuidado com o que você fala ao sair daqui. Faz o seguinte, confunda a mente do demônio. O culto pode não estar do jeito que você quer, mas saia dizendo: que glória que foi este culto, que palavra abençoada que o pastor pregou, que ambiente maravilhoso que estava. Por mais travado que esteja, mas faça um culto, você entrega um glória, entrega um aleluia, solta uma rajada de língua estranha, mas não reclame do culto, porque a semente está sendo plantada, está sendo semeada. Agora eu vou falar um negócio para todos vocês, adolescentes que me ouvem. Nós não podemos nos tornar presa fácil das aves de rapina. Se depender de nós, as aves de rapina vão passar fome. Se depender de nós, as aves de rapina não vão se alimentar da palavra que foi semeada dentro de nós. Levante uma de suas mãos se você puder. Por esta palavra, diz o Senhor, se você receber essa palavra, haverá transformação imediatamente dentro do cenário que você está vivendo. Se você crê nessa palavra, pode dizer glórias a Deus. A semente está passando aqui entre nós. Jesus, ele dá sequência no seu sermão e ele diz que o ambiente segundo ambiente que a semente caiu foi entre os pedregais, foi um ambiente árido e seco. Aqui nós extraímos muitas lições do ambiente árido e seco. Uma delas é que a semente que cai em um ambiente seco ou pedregal nada mais é do que um ambiente árido. É como se fosse um ambiente como o sertão, onde a sequidão, onde a aridez e o calor seca o solo e o solo não consegue frutificar ou produzir. Você pode colocar uma semente ali, mas muito provavelmente essa semente vai morrer porque não tem solo profundo para ela produzir. Porque uma das características da semente é, antes de crescer para cima, ela costuma crescer para baixo, para criar firmeza, para criar estrutura. Irmãos, a semente é inteligente, é sábia. Ela foi produzida, ou a sua característica é para crescer para baixo antes de aparecer em cima. Porque se ela cresce para cima, ela se torna também presa fácil, não das aves de rapina, mas do sol. E o sol sempre revela quem cresceu para baixo e quem cresceu para cima antes de qualquer coisa. Porque quando a semente cai num solo seco, ela não consegue encontrar profundidade. Por isso, ela se apresenta logo para cima. A questão é que quando o sol nasce, acaba queimando e deixando infrutífera a semente. Agora deixa eu dizer uma coisa a todos vocês. O sol da justiça sempre há de revelar, no momento certo, quem tem estrutura e quem não tem estrutura. E quando eu falo de estrutura, eu não estou materializando isso. Eu estou falando de estrutura espiritual. Porque quando a semente produziu para baixo, ela não consegue, ou ela muito provavelmente não será seca, ela não será infrutífera, porque ela cresceu para baixo, ela se apresentou embaixo. Quando ninguém via, ela crescia. Quando ninguém olhava, ela desenvolvia. Quando ninguém dava oportunidade, ela estava lá, crescendo para baixo. Eu estou pregando para a gente na noite de hoje.
hoje. Eu tenho só 27 anos de vida, mas os 27 anos de vida que tenho, tem gente aqui que tem 27 anos de crescimento, e o crescimento provavelmente não aconteceu em cima primeiro, aconteceu embaixo. Pastor Neilson, já pensou se tivesse crescido para cima antes de crescer para baixo? Não tinha aguentado nem 10% das pancadas que aguentou. Obreiros que me ouvem, quem está comigo nessa palavra pode dizer glória a Deus? Já imaginou se nós, na condição de assembleianos, tivéssemos crescido para cima antes de crescer para baixo? Nós não teríamos o sucesso que temos há mais de 100 anos se tivéssemos crescido para cima. Uma igreja que se preze, uma pessoa que se preze, primeiro cresce para baixo. Parece até um paradoxo, não é mesmo? Mas deixa eu te dizer, o evangelho é paradoxal. Ele vai na contramão daquilo que nós pensamos ser correto. Quer ver uma coisa? Já chegaram para Jesus e disseram: mestre, como eu faço para ser grande? Jesus disse: seja pequeno. Mestre, como eu faço para ser primeiro? Seja último. Mestre, como eu faço para ganhar a vida? Ele disse: morra. É na contramão que nós crescemos, não é na lógica, tampouco na mão do sistema deste mundo, mas é na contramão daquilo que o mundo estabeleceu. Agora escute-me o que eu vou dizer a vocês aqui. Nós vamos entrar no terceiro ambiente, e esse terceiro ambiente é extremamente hostil. Qual é o ambiente? É os espinhos. Os espinhos sufocaram o crescimento da semente. Os espinhos sufocaram o desenvolvimento da semente. Escuta o que eu vou dizer aqui, irmãos, porque nesse exato momento eu irei revelar a vocês uma das estratégias diabólicas que Satanás tem usado nos dias atuais. Escute o que eu vou dizer com muito respeito. Jesus disse que os espinhos são os cuidados dessa vida, a avareza e os desejos dessa vida. Sabe o que é isso? Todas as vezes que nós deixamos espinhos crescer dentro de nós, nós sufocamos o crescimento da semente que poderia produzir muitos frutos dentro de nós. Me explica melhor, André. Eu vou te explicar. Os espinhos são quando você prioriza demais o seu trabalho. Não estou dizendo que você não deve trabalhar. Eu estou dizendo que todas as vezes que você prioriza o seu trabalho ou a sua vida secular, deixando a obra de Deus e também deixando a semente em segundo plano, você está criando espinhos dentro de você. Todas as vezes que você tem tempo para tudo e para todos, menos para a semente ou para o relacionamento com a palavra, você está deixando os espinhos sufocarem o crescimento da palavra dentro de vocês. Escuta o que eu vou dizer. Nós vivemos na era da pós-modernidade. Hoje tudo é tecnológico, hoje tudo é muito rápido. Se você quer algo, você consegue rapidamente, porque a tecnologia te entregou isso. Isso é um presente da tecnologia, mas ao mesmo tempo isso é preocupante e por muitas vezes passa a se tornar doentio. Sabe por quê? Porque nós deixamos muitas vezes de nos relacionar com a semente a ponto de deixar a tecnologia crescer dentro de nós, a ponto da semente não conseguir mais produzir o que deveria produzir dentro de nós. Aqui vai uma grande lição a todos nós, a todos os irmãos que me ouvem na noite de hoje. Quando você é levado por toda sorte de coisas seculares, você está deixando a semente, os espinhos crescer no lugar da semente. A semente até poderia produzir muita coisa em você, mas não consegue, porque está cheio de espinho. Mas eu preciso dizer para vocês, nós somos lírios, nós somos como lírios entre os espinhos. Os espinhos podem querer sufocar o nosso crescimento, mas lírio consegue desenvolver até no meio dos espinhos. A igreja brasileira, ela não pode ser levada a
toda sorte de espinhos seculares. Nós temos e devemos ser conduzidos pelo crescimento da semente que foi semeada dentro de nós. Irmãos que me ouvem na noite de hoje, Satanás não quer ver o crescimento da semente em você. Eu vou pregar para vocês, adolescentes, escuta o que eu vou dizer a todos vocês. A semente que foi semeada dentro de vocês é mais poderosa do que a tecnologia. A tecnologia te leva até um estado, mas a semente te leva até a eternidade. Obreiros que me ouvem na noite de hoje, o trabalho vai trazer o pão para vocês, mas posso te dizer uma coisa: a semente vai fazer vocês produzir frutos para a vida eterna. Irmãos que me ouvem na noite de hoje, o diabo não gosta de uma igreja que deixa a semente produzir. Satanás ama aqueles que se deixam levar pelos mecanismos impostos pelos homens. Ele ama as técnicas da programação neurolinguística, como por exemplo, ele ama quando líderes levam a igreja ao ápice da emoção e não ao ápice da transformação. Mas eu vim dizer na noite de hoje, nós somos lírios, e lírio cresce no meio do espinho. Lírio cresce no meio do espinho. Bate na mão de quem está do teu lado e diga: eu vou crescer no meio dos espinhos. Eu vou crescer no meio dos espinhos. Eu vou crescer em tempo, fora de tempo, em tempo, fora de tempo. Só quem ama a semente abre a boca por esta palavra. Diga glória! Olhe para pelo menos 3 ou 4 pessoas e diga: eu vou crescer. Queira os espinhos ou não, eu vou crescer. Vou dar glória, vou cantar, vou pisar na cabeça do demônio, mas eu não vou deixar os espinhos sufocar o crescimento. Deixa eu ouvir o barulho de glória. Só quem está crescendo no meio dos espinhos, só quem não morreu sufocado, só quem não morreu embaraçado, abre a boca, diga glória. É no meio dos espinhos que a nossa fé é provada. É no meio dos espinhos que nós descobrimos quem são os de verdade e quem são os de mentira. Você quer ver uma coisa? Você não conhece a pessoa quando você está bem, quando você tem dinheiro, quando você é reconhecido, quando você tem um cargo. Você conhece as pessoas quando você está entre os espinhos. Você conhece as pessoas quando você está no meio de cobra. Você conhece as pessoas quando você está no meio de uma cambada de fofoqueiro que quer destruir você a todo custo. Você conhece os de verdade quando as portas se fecham, quando as coisas não acontecem. Aí você vai ver o obreiro aprovado, porque quando tudo está bem, a gente vê todo mundo em uma ótica diferente. Agora, quando as coisas estão indo terrivelmente de mal a pior, é aí que a gente descobre quem está do teu lado, quem está do nosso lado e quem não está do nosso lado. Mas eu vim pregar na noite de hoje e dizer a todos vocês: Deus vai arrancar do teu caminho quem precisa arrancar, mas o crescimento da semente vai continuar. O crescimento da palavra vai continuar. Posso pregar para quem veio receber palavra? Quem veio receber palavra na noite de hoje? Levante as duas mãos para o céu como se alguém tivesse te colocando algo. Recebe essa palavra, levante as duas mãos com toda a força que você puder. Assim te diz o Senhor: eu vou tirar do teu caminho quem está impedindo a semente de produzir. Vou arrancar amizade, vou arrancar relacionamento. Se tiver que te trocar de trabalho, eu vou trocar você, mas eu não vou deixar a semente parar de produzir. Quem pode, abre a boca, diga glória.
Abre a boca para dar glória a Deus. Mostra para o demônio que os espinhos não te pararam, que as guerras não te travaram, mas que a semente está produzindo, está produzindo, está produzindo, está produzindo, está produzindo. Abre a boca, diga glória por essa palavra. Eu estou sentindo meu coração muito alegre nessa noite. Só que essa alegria não vem da terra. Essa alegria também não é produzida pelo que nós estamos vendo e vivendo aqui. Essa alegria é produzida porque eu entendo que a semente consegue produzir em tempo e fora de tempo. Ela produz no verão, ela produz no inverno, ela produz no outono, ela produz em qualquer outra estação. Eu vim dizer a todos vocês aqui, eu não sei qual é a estação que você está passando. Eu também não sei o que é que está acontecendo dentro da tua casa, mas por esta palavra, e eu profetizo sem medo de errar isso aqui, eu sei que a semente que está sendo semeada nesses dias aqui, vai fazer produzir, até o final do ano de 2025, você vai ver a produção. Olha o que o céu acabou de me dar aqui, eu vi a intenção do seu coração, eu vi que você estava cercado pelo adversário, mas a minha palavra está dizendo, vai produzir, vai crescer, vai cantar, vai dar glória, quem recebe essa palavra. O Espírito Santo de Deus toma minha boca para dizer para alguém nessa noite, eu vou arrancar, eu vou tirar, eu vou pôr, eu vou abrir, mas eu vou fechar, porque a minha palavra vai produzir, vai crescer. Abre a boca, diga glória. Oh, glamassuri de reminense de prominacalamaia. Olha só o que Deus está dizendo. Vai dando glória a Deus aí. Não é pecado você dar glória a Deus, não. Não é pecado você sapatear no poder. Não. Pode dar glória a Deus com vontade, porque isto é o efeito da palavra. É a palavra que faz isso. Agora o quarto lugar, e eu parto para o final. Em 5 minutos eu encerro. O quarto lugar é o lugar específico, é o lugar extraordinário, é o lugar propício para a semente cair. Qual é esse lugar, André? Esse lugar é a terra boa. Agora escuta o que eu vou dizer a todos vocês. A terra boa que a semente caiu, ela não era boa simplesmente porque era uma terra específica para ser semeada a semente. Era uma terra como qualquer outra terra. Não tinha nome, não tinha costa quente, também não tinha reconhecimento, não tinha estrutura. Ela era uma terra como todas as outras. A questão é que essa terra recebeu a semente na hora e no jeito que tinha que receber. Ela não abriu a boca para reclamar, para murmurar ou para questionar. Ela simplesmente abriu o coração e a semente caiu. Eu posso aqui, queridos irmãos, trazer a todos vocês algumas características de terra, mas essa terra aqui, ela foi pisada como muita terra foi pisada, ela foi desprezada como muita terra foi desprezada. Muito provavelmente ela foi julgada como só um barro, só uma terra. A questão está, é que a semente, quando decide cair numa terra boa, ela não precisa ter nome, ela não precisa ter padrinho, ela também não precisa ter estrutura familiar. Ela simplesmente precisa abrir o coração e receber a semente. Eu estou pregando para a gente aqui. Quem está comigo nessa palavra pode dizer glória.
Eu estou pregando para gente aqui, e talvez você era como alguns que aqui estão. Você tem um testemunho bonito, você tem um testemunho extraordinário. Talvez eu esteja pregando para você. Você que veio aqui hoje, Satanás deu data de validade para você. Disse para você: até o final do ano eu destruo ele, eu destruo ela, eu acabo com a casa dele. Eu estou pregando para gente aqui que você sofre das mesmas mazelas que eu. Você chora, você sente medo. Afinal de contas, nós somos uma terra, nós somos seres humanos, e seres humanos estão passivos em passar pelas piores experiências da vida. Eu não estou pregando para super-homem aqui. Eu também não estou vendo nenhuma capa vermelha em você para te dizer Superman. Eu também não estou vendo ninguém com superpoderes aqui. Todo mundo aqui é ser humano, todo mundo aqui é uma terra. Mas sabe qual é a diferença de uma terra para outra? É a semente, é a palavra, é o dom na cabeça. Racalamaia. Eu estou pregando para alguém aqui hoje. Talvez se eu te colocasse de perna para cima, não cairia R$1 do teu bolso. Talvez se eu jogasse o seu nome no Google, eu não encontraria você lá. Mas eu posso te dizer uma coisa: se o teu nome está escrito no livro da vida, você já é uma terra. Você já é uma terra. E a terra que a semente caiu, ela produziu. A terra que a semente caiu, ela produziu. Assim te diz o Senhor: se você quer receber, receba a palavra agora. Receba a palavra agora. Vai produzir, vai casar, vai se formar, vai viajar, vai crescer. Abre a boca, diga glória. Pegue na mão de quem está do teu lado aí agora. Pegue na mão de quem está do teu lado aí agora. Isso. Nós somos uma terra. Nós não somos um palácio. Nós também não somos uma casa muito grande. Nós somos uma terra. Mas eu posso dizer para vocês sem medo de errar: quem é terra recebe a semente. E quem recebe a semente produz hoje, produz amanhã, produz depois. Pastor Neilson, eu estou pregando para alguém que não está produzindo. É porque o diabo está com fúria, está com raiva de você. Ele tenta te matar todos os dias, porque ele sabe: se você produzir, você vai acabar com os projetos dele. Se você produzir, você vai exterminar com os projetos dele. Mas eu vim te dizer aqui na noite de hoje: toda obstrução, todo impedimento, toda barreira que estava impedindo você de produzir, caiu, 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 caiu. Abre a boca, levante a mão e diga: caiu, 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 caiu. Abre a boca para dar glória. Só quem é terra fica de pé dando glória ao nome de Jesus. Olha para quem está do teu lado e diga: eu sou uma terra. Diga para ele, diga: eu sou uma terra. Posso não ter nome, posso não ter dinheiro, mas eu sou uma terra. Me respeita. Eu sou uma terra. Eu sou uma terra. A terra que a semente recebe, ou a semente que cai na terra que recebe, produz, produz, produz. Só quem está produzindo, levante a mão e diga glória. Levante a mão e diga glória.
O Espírito Santo de Deus está aqui. Quem é de glória pode dar glória a Deus aí, porque assim diz o Senhor, pastor Neilson: a IATSE Fazendinha vai produzir 30, vai produzir 60, vai produzir 100. Só quem está aqui nessa casa e pode celebrar, diga: eu vou produzir, eu vou produzir, eu vou produzir. Diga glória, diga glória, diga glória. Eu vou produzir. A porta da palavra se abriu entre nós aqui nessa noite. A porta da palavra se abriu entre nós aqui nessa noite. Eu não consigo receber de boca fechada. Eu só consigo receber de boca aberta. E a minha boca aberta não está aberta para xingar ninguém, para falar mal de ninguém. Está aberta para cantar, para dar glória, para dizer: eu quero receber a palavra. Senti de fazer isso. Eu não sei se você precisa receber emergencialmente a semente. E agora, escute o que eu vou dizer. Essa semente se chama a semente da provisão. Se chama a semente do milagre. Eu não sei quem precisa disso, mas eu senti de convidar você aqui à frente para nós orarmos. E nessa oração, a semente vai cair no território específico agora. Eu estou sentindo uma alegria muito grande no meu coração em dizer isso aqui. Eu não sei qual é a providência que você precisa, mas enquanto eu estou pregando aqui, diz o Senhor: eu vou mexer nos papéis da justiça. Eu vou mexer aonde você não pode mexer mais. Tem portas acadêmicas sendo abertas aqui hoje. Tem recursos sendo entregue para alguém aqui hoje. Eu não sei se você recebe isso, mas eu não consigo receber nada de boca fechada. Quem é de glória pode dar glória a Deus aqui agora. Eu sou dono do banco central, diz o Senhor. Se tiver que liberar, eu libero. Se tiver que assinar, eu assino. Não tem alta do dólar, não tem baixa do dólar, não tem inflação, não tem juros capaz de parar quando eu quero mexer. Pode dar glória, porque a providência chegou, chegou, chegou. Abre a boca, ora. Pai, a tua palavra foi pregada. Olha o teu povo, olha o teu povo precisando receber a semente agora. Senhor, tu és o semeador por excelência. Passa agora aqui, passa agora aqui, passa agora aqui. Toca na saúde, toca na finança, toca na profissão. Abre a porta agora, agora. Quem é de glória abre a boca para dar glória agora. Senhor, aqui estão os pedidos de oração. Aqui estão os pedidos de oração. O teu povo veio receber a palavra. A palavra foi pregada. E se o Senhor está nessa palavra, em 7 dias, abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Quem pode abrir a boca e dizer glória? Diga